Porra, galera! Já falando sobre gameplay e narrativa de jogo de luta, falando sobre modo história de jogo de luta. Eu fucking tenho um jogo de luta. Porra, ô Black, você está obrigado a assistir o meu vídeo, tá? YouTube, vamos falar sobre como histórias funcionam em jogos de luta. Não funcionam, esse é o ponto. Aproveitando que aparentemente vamos ter um Não funcionam até o Pocket Bravery lançar. novo Mortal Kombat, que será lançado talvez em breve, a gente não sabe. Ed Boon, você é confuso, cara. Em 2011, a franquia Mortal Kombat revolucionou a maneira como histórias de jogos de luta são feitas, por causa de Mortal Revolucionou? Talvez, mas eu não gosto da forma... Eu vou falar nada. É que... Se você começa a ser mais preciosista, um jogo que cada vez usa menos o jogo pra contar sua história, você pode argumentar que ele não tá usando bem a mídia. Só que contar a história é um negócio muito difícil. E eu prefiro quando você tenta juntar os dois da melhor forma possível. Então, assistir um filme é jogar a história de um jogo de luta? Talvez fosse. Talvez é outra mídia imersa dentro do próprio jogo ali, né? Mas eu acho que dava pra fazer mais. Não só em questão da cinemática e tal, mas de como você usar o gameplay pra melhorar aquele modo história. Kombat 9, que tem um modo história bem específico que se tornou um pouquinho padrão, entre aspas. Não totalmente padrão, mas a forma mais palatável de se consumir a história de jogo de luta. Eu não sou o maior fã de todos desse estilo e eu vou explicar o porquê com o tempo. Mas antes vamos dar uma olhada em geral de por que isso até mesmo é uma coisa que a gente tem que conversar. Cada mídia tem uma forma própria de se apresentar a sua história. E você deve se aproveitar desse estilo de mídia para apresentar a história. Basicamente usar a linguagem daquela forma de mídia. Jogos são sempre um assunto meio complicado de se debater, porque eles em geral seguiram por um caminho mais similar a um filme, pelo menos os mais mainstreams e mais popularizão, enquanto eu pessoalmente defendo que nós deveríamos contar histórias de jogos através das coisas que diferem jogos de outras mídias. Jogos de luta, entretanto, é um rolê ainda mais complicado. É um jogo com 20 e poucos personagens diferentes. E o foco do gameplay é bater em pessoas. Além disso, durante basicamente os anos 90 inteiro e uma partezinha dos anos 2000, foi meio que unanimemente decidido que jogos de luta sempre se passam em uma espécie de torneio. Então, o Pocket Bravery, que é o meu jogo, é bem diferente, tá? Eu acho que a galera vai curtir muito o modo história dele. E o que ele falou tá certíssimo. São 20 e poucos personagens de jogo de luta normalmente. Você tem que distribuir a história de uma forma que todo mundo tem o seu tempo pra brilhar. E isso é complexo de se fazer. Por exemplo, o modo história já tá pronto, né? Inclusive dá pra comprar já a pré-venda da edição física, mas não sei se vai vender no Brasil, mas vai vender na gringa. Pra vocês terem uma noção, balancear tudo isso é tão difícil que tem coisa que eu vejo hoje em dia e falo, cara, eu quero melhorar isso aí, mas não dá. Já passou o tempo de eu fazer aquilo. Uma produção envolve muito mais coisa do que só o que o fã gostaria. Por isso eu respeito muito o mangaka, mesmo quando eu critico. Porque a produção do mangá envolve muita coisa além de simplesmente a qualidade narrativa daquilo. Tudo bem, analisar uma coisa, criar outra, ensinar outra. Eu pretendo fazer um vídeo sobre isso. E é um desafio enorme. Tem coisa que eu gostei de fazer? Tem. Mas também tem muita coisa que eu gostaria de refazer hoje em dia. Tem coisa que a gente só percebe, descobre, entende depois. Produção de jogo é um negócio complexo. Torneio Street Fighter, o torneio do King of Iron Fist Tournament do Tekken, Mortal Kombat de Mortal Kombat, King of Fighters. Jogos de luta sempre são um torneio. E é um pouco difícil você fazer uma história... Nem todo... Nessa época, sim, tinha muito torneio envolvido. Aí você pega Guilty Gear tem torneio também, mas BlazBlue já era um pouco diferente nesse aspecto. Mas sim, em média, jogo de luta utiliza muito a estrutura do torneio, porque é a estrutura, acho que uma das mais fáceis pra você contar uma história que envolve 20 personagens. É boa num torneio, a não ser que você faça alguma coisa interessante com isso. Bom, na época dos fliperamas, as histórias eram uma recompensa pela sua vitória. Você pode saber o básico do personagem, seja numa intro, seja conversando com outras pessoas no fliperama, ou se você estiver jogando no console com os manuaizinhos, e aí você tem a resolução da história dele no final. Após você derrotar 8 lutadores, ou 10, ou sei lá, e um chefe. Beleza, isso funciona, porque dá
dá foco pro personagem que você está jogando e te entrega também a experiência de, sabe, jogar o jogo. Por você ter jogado bem, parabéns! Você agora sabe o final do personagem que você se apegou porque você está jogando com ele. Funciona, mas aí a gente entra no primeiro problema de contar a história de um jogo de luta. Se todos os personagens vão passar pelo modo arcade e com isso derrotar o chefão no exato mesmo torneio, como é que isso funciona? A resposta é meio que simples, as histórias geralmente não são canônicas. A história verdadeiramente canônica desses jogos de luta da época geralmente são as do protagonista. São essas histórias que levam pro próximo jogo. Alguns jogos combinam os finais de alguns personagens, por mais que não faça completo sentido. Não faz sentido na ideia de o quão longe você foi com esse personagem para que o final seja só a continuação de outro personagem. Mas ainda assim, em geral, a história que realmente conta é o do garoto propaganda. Isso é meio chato, porque eu não tô jogando o garoto propaganda, né? Eu tô jogando com esse outro aqui. A história que eu acabei de jogar meio que é inútil, então Tekken em particular faz uma coisa interessante, especialmente quando avançamos pós 3, onde parece que a luta... Assim, inútil é uma palavra forte, né? Pra quem liga só pra plot, sim. Mas a experiência de consumir a história por si só deveria ser válida também, né? Você se divertir vendo aquele final engraçado já é uma recompensa por si só. Mas pra muita gente, tá, eu quero saber o que é verdade, vamos dizer assim, né? E o torneio são fillers pra todos os personagens que não são o grupinho principal. A história do King, do Marduk, do Armor King continua, independente do torneio. Porém, você tem que terminar o modo arcade pra sim conseguir ver a história progredindo. Só que a história deles não tem nada a ver com o Azazel ou sei lá. Um pouquinho similar também com o Yoshimitsu e o Brian no Tekken 5. O foco é um pouco a rivalidade dos dois e o final de cada personagem tem nada a ver com a situação principal da história de Tekken 5. Nada a ver com o chefãozão da vez. Continua sendo meio não canônico? Sim, continua. Mas eu vou dizer aqui, a coisa mais interessante de uma narrativa de jogo de luta é o seu elenco e o fato de que O jogo de luta se baseia em personagem. Tem que ter personagem legal. Por isso que o diretor do Marvel Infinity falou, Marvel vs Capcom Infinity falou que personagens são funções, não importa quem é o personagem, é a maior baboseira do mundo. As pessoas se apegam aos personagens. Isso que mais importa no jogo de luta. cada personagem desse elenco tá fazendo alguma coisa. Tem seus próprios objetivos e sua própria história e o próprio motivo para estar ali. E esse também é o principal motivo pelo qual é muito difícil fazer uma história para um jogo de luta. Eu, pelo menos, quero ver as histórias dos personagens que eu gosto. Porém, se não forem parte do grupinho principal, é complicado, porque elas podem não ser canônicas. Em contrapartida, eu não gosto muito do estilo que a NetherRealm faz as suas histórias. Porque quando você faz uma singular história principal, onde cada capítulo dá foco a um personagem, e nós vemos como esse personagem auxilia na história principal, nós perdemos um pouquinho da individualidade de cada história que poderia estar em um jogo de luta. Pode ficar tranquilo que no Pocket Brave a gente tem uma história que leva em consideração o que todo mundo tá fazendo. A gente tem o personagem principal, que é o Nuno, mas os outros têm seus próprios caminhos. E com isso, os personagens não são jogáveis nesses jogos, são jogados muito pro canto. Jogado. Por exemplo, em Mortal Kombat 9 você não joga com, sei lá, Mileena ou Baraka, Reptile, qualquer um dos vilões menores. O problema com isso é que eles viram um monte de nada, só são meio que uns inimigozinho patético que os personagens que realmente importam, aqueles que você joga, derrotam. Ah, mas quem se importa com esses personagens? Se você olhar pra Mortal Kombat da época do PS2, os jogos seguiam uma fórmula um bocado diferente. A partir de Deadly Alliance, torneio deixou de ser um plot point relevante na franquia e o protagonista principal de cada jogo começou a mudar. Só que com isso, o resto do elenco também começou a ter histórias próprias. Reptile tem uma história muito importante em Deadly Alliance que leva direto pro próximo jogo. A aparição do vilão seguinte, o Onaga, só aconteceu por causa de uma outra história que não seria considerada a história principal de Deadly Alliance. Agora, além do modo história principal, que é o modo história que realmente importa e realmente progride a narrativa de Mortal Kombat, os jogos da NetherRealm também têm um modo arcade que funciona da maneira que eu expliquei no início desse vídeo. Você ganha um final pro seu personagem e essa é a sua recompensa.
por ter zerado o modo arcade com aquele personagem. O complicadinho é só que não é canônico. Ou seja, o outro modo história, entre aspas, dos jogos da NetherRealm comete o mesmo, entre aspas, erro dos jogos antigos. A história do personagem não progride, ele não tá realmente fazendo nada. É só uma versão alternativa de que o que aconteceria se ele tivesse derrotado o vilão. Não é isso que eu pessoalmente quero. E isso é um probleminha também nos jogos da NetherRealm, quando nós levamos em consideração os personagens novos que não estão diretamente conectados com a narrativa principal. Os personagens de Mortal Kombat X e Mortal Kombat 11. Eu não tenho a menor fodendo ideia do que é o Collector. O que diabos é Aaron Black? Quem é esse cara? A história deles é meio que nada, porque eles não fazem nada na campanha. Tem personagens que importam e personagens que não importam. Isso não deveria acontecer em uma história desse estilo, com um elenco grande e variado. Todos os personagens deveriam importar para as próprias histórias. E com isso, deveriam ter as próprias histórias. Tem alguns jogos recentes que fazem isso muito bem, na verdade. Street Fighter V, eu não acredito que eu vou elogiar essa caceta desse jogo, tem o seu modo história principal, que é terrível, péssimo, uma bosta. Porém, cada personagem tem um modo história próprio também. Com isso, conseguimos ver o que cada personagem estava fazendo durante os acontecimentos do jogo em si. Às vezes, não tendo nada a ver com a história principal. E até mesmo personagens envolvidos na história principal têm alguma outra história. Isso é bom. Mostra que o personagem tem vida própria. Guilty Gear, Blaze Blue, até mesmo Soul Calibur, eu sempre sinto que o personagem que eu tô jogando, na verdade, é uma pessoa própria que está vivendo a própria vida, trilhando o seu próprio caminho, independente do que está acontecendo na história principal. A história de Guilty Gear é uma Já sabe, né, galera? bagunça e é maluca pra cacete. Pra quem quiser consumir a história do Guilty Gear, procura Guilty Gear Story Explained. Tem um canal gringo que fez com parceria da Arc System. São 10 vídeos explicando a história. 5 vídeos, sei lá. Desde antes dos jogos de Guilty Gear começarem até o momento. Tem tudo. Toda a linha do tempo. Inclusive, vocês pedem volta e meia pra eu explicar, algum dia eu vou fazer isso. Mas eu quero que vocês mantenham em mente que ao mesmo tempo que estamos lidando É o vídeo mais completo, a série de vídeos mais completos que eu já vi sobre a história de Guilty Gear. com as loucuras de Guilty Gear, tá o Chip meio que tentando Apesar, Maquin acertou. Quem quiser saber a história de Guilty Gear, joga Pocket Bravery. ser presidente dos Estados Unidos. E essa é a história dele. E tá seguindo, e funciona. Ah, mas eu não passo pano pra forma como eles... Ô, Mari, muito obrigado aí pelo Prime, tá? Tamo junto. Depois, se quiser, entra no nosso Discord, era VIP. E também tem as lives mensais exclusivas dos apoiadores, que apoia no PicPay, apoia-se YouTube, no YouTube ou na Twitch. A live desse mês não rolou ainda, tá, inclusive. estão apresentando a história principal, não, tá? Filme de 5 horas é meio criminoso. Enfim, eu gosto muito de jogos de luta e eu gostaria de seguir mais as histórias de jogos de luta. Porém, eu quero que as histórias que eu sigo... A do Guilty Gear é polêmico mesmo. Eu, pessoalmente, gostei, tá? É melhor que a história siga um processo de um filme ou de uma história visual do que tentar botar migalha de gameplay ruim no meio, que atrapalha. Então, eu prefiro só deitar e assistir a história de Guilty Gear do que ficar sentado e ter que, a cada 30 minutos, jogar uma luta inútil que não significa nada. importem e que dê ênfase pros personagens que eu quero acompanhar, não só o elencozinho principal. Eu imagino que o próximo jogo da franquia Mortal Kombat siga uma fórmula de modo história bem similar às anteriores, afinal, é o que dá certo, e é bem acessível e palatável, é um filme onde volta e meia você bate em alguém, mas eu acho isso horrível, eu prefiro do Guilty Gear. Eu gostaria de, pelo menos, algum modo que explore mais os outros personagens, como alguns outros jogos de luta hoje em dia estão fazendo, e eu espero que continuem fazendo. Eu quero muito que Street Fighter 6 siga esse modelo de que cada um dos personagens tem a sua história própria, ao mesmo tempo que podemos ter uma história principal, se vocês quiserem. Não tô muito afim, mas tanto faz. Se vocês estiverem interessados, algum dia eu faço um vídeo sobre a trilogia da NetherRealm, porque eu tenho opiniões. Eu tenho opiniões quanto ao gameplay e especialmente quanto à história, porque... Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima e até! E aí a gente tem o plot twist, que é... Dá o meu comentário aqui, jogue Pocket Bravery. Ai, ai. E lembrando, eu tenho vídeos falando sobre narrativa e game design de jogo de luta, que eu inclusive uso de base o game designer do nosso jogo, que é um dos maiores criadores de Mugen de The King of Fighters do mundo. O cara é fera, foi premiado já pela comunidade. Pixel artista sensacional também, tá? E eu também falo sobre os modos horríveis que a gente tem em jogos de luta, os modos histórias horríveis. E eu falo, como que a gente poderia tentar transformar isso em uma experiência mais gameplay e não em uma experiência cinematográfica, sabe? Um jogo é um jogo, um filme é um filme. Tudo bem que tem o jogo, ele consegue também ser um filme, de certa forma. Mas como que a gente pode aproveitar a mídia?
E aí eu falo, e adivinha? Depois eu fui contratado pra participar de um certo jogo de luta aí, né? Então quem sabe o modo história dele não tem umas coisinhas. Claro, teve muita coisa que a gente queria fazer que não deu. 50% do custo de produção do jogo foi imposto, tá? Eu vou fazer um vídeo falando quanto que o jogo custou depois, vou pedir autorização pro dono da empresa pra fazer isso, obviamente. Mas, cara, 50% do jogo foi imposto. E teve muita coisa que a gente gostaria de fazer que não deu. Então, tem tanta coisa que não deu porque não era a visão que os caras tinham pro jogo. Por exemplo, eu sempre falo isso, eu queria arrancar o braço de um personagem. Eles falaram, não, mano, você não vai arrancar o braço do personagem. Eu falei, mano, mas vai ficar muito melhor. Eles falaram, não combina com o que a gente quer pra personagem no futuro. Eu falei, tá bom. Mas também tem muita coisa que eu falei, cara, aqui podia rolar um negócio sinistro aqui de gameplay. Várias ideias. E aí... Os donos também do projeto adoraram as ideias, mas teve coisa que deu pra implementar, teve coisa que não deu pra implementar. Porque tem prazo, tá publisher, tem dinheiro envolvido, né? Pagar as pessoas, tem o cronograma, a importância de cada tarefa em relação ao que está sendo feito. Então. Depois procura. Os vídeos são legais, tá? O vídeo antigo. Pô, nessa época que eu não manjava de retenção, eu fazia introdução. Olha a introdução do vídeo. Olha a introduçãozinha do vídeo. Que eu fiz o AMV de jogo de luta. Eu fiz a MV de jogo de luta. Olha isso aí. Ó. É muito orgulhoso, mano. Mas ninguém liga. Só eu. Ó. Olha só, cara. Olha eu fazendo AMV de jogo de luta. Quem diria? Ó as transições! Muito brabo, muito brabo. E aí eu vou falando sobre o jogo de luta no vídeo e tal. Espero que vocês gostem depois. Assistam.